Todos os anos é a mesma história. Mal vemos aquele primeiro raio tímido de sol de fevereiro, já estamos com uma coceira nas mãos para pegar os pacotes de sementes. Soa familiar? Essa impaciência, essa vontade de acelerar a chegada da primavera e da colheita, é algo que todo jardineiro compreende perfeitamente. Mas e se eu disser que esta febre da sementeira é, na verdade, o maior inimigo da sua futura colheita? Que ao ceder a essa pressa, você não está ajudando, mas sim arruinando, com as suas próprias mãos, os seus futuros tomates e pimentões? Neste vídeo, vamos analisar em detalhes 20 razões pelas quais semear cedo demais é uma verdadeira catástrofe para as plantas. E o mais importante, você vai descobrir como identificar o momento ideal, garantindo que todo o seu esforço, as suas esperanças e o seu investimento não sejam em vão. Está pronto para conhecer a verdade que vai mudar a sua abordagem ao cultivo de mudas para sempre? Antes de mergulharmos na lista de erros fatais, vamos entender algo simples, mas fundamental. Cada planta, seja ela a semente minúscula da petúnia ou a semente grande da abóbora, possui o seu próprio programa genético, o seu relógio interno. Elas não conseguem simplesmente começar a crescer mais rápido só porque nós queremos. As plantas obedecem a leis rígidas da natureza. O comprimento do dia, que os biólogos chamam de fotoperíodo, a temperatura do solo e a temperatura do ar. Para elas, estes não são meros números, são sinais para agir. O sinal de hora de acordar, hora de crescer ativamente, hora de preparar a floração. Ignorar estas leis é o mesmo que tentar ligar um carro sem a chave de ignição. Parece que está tudo no lugar. Tem o carro, o depósito está cheio, mas ele não vai sair do sítio. O mesmo acontece com as sementes. Pode dar-lhes a melhor terra e os vasos mais bonitos, mas sem os sinais naturais corretos, elas ou não germinam, ou se transformam em reféns fracos e inviáveis da sua janela. A primeira e mais óbvia desvantagem da sementeira precoce é uma dramática falta de luz. Em fevereiro, e mesmo no início de março, as horas de luz solar são deprimentemente curtas. Para que a fotossíntese seja completa, o processo que está na base da vida de qualquer planta, esta luz é criticamente insuficiente. O que acontece à plântula nestas condições? Ela entra em pânico. O seu código genético grita: tenho que me esticar para a luz, ou vou morrer. O mecanismo de sobrevivência é acionado, e a planta começa a produzir vigorosamente hormonas de crescimento, canalizando as suas escassas forças para o alongamento do caule. Este processo chama-se etiolação. O resultado é que, em vez de obter uma muda forte e atarracada, acaba com uma criação pálida, fina e espigada, incapaz sequer de sustentar os seus cotilédones. O seu caule é fraco, as paredes celulares são finas, e o teor de clorofila, aquele pigmento verde que é responsável por captar a luz, é mínimo. Uma planta nestas condições não só parece doente, ela está doente. É incapaz de acumular a energia necessária para desenvolver folhas verdadeiras e um sistema radicular forte. É uma planta debilitada desde o nascimento, que no futuro dificilmente conseguirá dar uma boa colheita. O segundo perigo espreita as suas sementes antes mesmo de elas começarem a germinar. Falo do solo frio. Muitos jardineiros amadores guiam-se pela temperatura ambiente dentro de casa, mas esquecem que a temperatura da terra no parapeito da janela, principalmente junto a um vidro frio, pode estar 5 ou até 10 graus abaixo disso. Para a maioria das culturas que precisam de calor, como os tomates, os pimentos e as beringuelas, a temperatura ideal do solo para a germinação situa-se entre os 23 e os 27 graus Celsius. Se a terra estiver mais fria, as sementes entram em estado de estagnação. Ficam ali, deitadas na terra, à espera. Mas não podem esperar para sempre.
Um ambiente úmido e frio cria as condições perfeitas para a proliferação de microflora patogênica, mofo, fungos e bactérias. Em vez de germinar, a semente, que está cheia de nutrientes, transforma-se numa presa fácil para estes micro-organismos. Ela acaba pura e simplesmente por apodrecer. Vai esperar 1, 2 ou até 3 semanas pelos rebentos, mas eles nunca aparecerão. No final, ao escavar a terra, vai encontrar apenas uma massa viscosa e em decomposição. Vai culpar as sementes, o fabricante ou o substrato, mas a verdadeira causa é a armadilha fria e mortal, onde você próprio as colocou. Certo, imagine que as suas sementes germinaram e as plântulas até se estão a desenvolver. Mas ainda estamos em março, ou no início de abril. Durante o dia o sol aquece, mas à noite o termômetro ainda desce abaixo de zero. É a época das geadas tardias, o inimigo mais traiçoeiro do jardineiro. As suas plântulas já estão prontas para a estufa ou para o solo exterior, a sofrer em pequenos recipientes. Contudo, plantá-las agora é morte certa. Todos os dias, verifica a previsão do tempo com ansiedade, na esperança de que a ameaça tenha passado. Enquanto isso, a plântula continua a crescer, a ficar estiolada e a enfraquecer. No final, quando finalmente as transplantar, elas estarão tão delicadas e pouco adaptadas às condições exteriores que a mais pequena descida de temperatura, mesmo sem geada, causará um estresse enorme. Pode ficar azulada, perder as folhas e até mesmo as flores. Uma plântula robusta, plantada mais tarde, quando o tempo estiver estável e quente, tolerará facilmente pequenas flutuações de temperatura, enquanto o seu mártir precoce passará muito tempo a recuperar e a definhar, perdendo tempo precioso. O quarto problema é o excesso de crescimento das mudas, uma verdadeira bomba relógio. Cada planta, numa certa fase, exige um volume específico de substrato para se desenvolver de forma saudável e harmoniosa. Quando as raízes envolvem completamente o torrão de terra no recipiente, elas ficam apertadas, começam a crescer em círculo, a entrelaçar-se, a compactar-se, formando o que chamamos de bola de raízes ou emaranhado radicular. Este é um estado extremamente perigoso. Primeiro, estas raízes deixam de absorver água e nutrientes de forma eficaz. Segundo, no momento do transplante, é muito difícil desenrolá-las sem as danificar. Muitas vezes, permanecem nesse estado enrolado e a planta não consegue estabelecer-se e fixar-se adequadamente no novo local. Enquanto isso, a parte aérea continua a crescer, exigindo cada vez mais nutrição que o sistema radicular já não consegue fornecer. Começa a privação de nutrientes, as folhas ficam amarelas e o crescimento abranda. O resultado é uma planta que parece adulta, mas que é absolutamente inviável. É como um atleta com músculos enormes, mas com o coração e os pulmões fracos. Parece impressionante, mas na prática, não consegue bater recordes, e no nosso caso, não consegue garantir uma boa colheita. O crescimento excessivo das mudas em recipientes pequenos tem uma consequência direta: o esgotamento dos nutrientes. Mesmo o substrato de melhor qualidade e mais nutritivo não tem um estoque infinito de alimento. Ele dura apenas as primeiras semanas de crescimento ativo. E depois disso, a planta consome tudo o que estava disponível. Se você não começar a adubar suas mudas de forma regular e muito criteriosa, elas começarão a passar fome. O problema é que a fertilização das mudas em pequenos potes é um trabalho de precisão. Se exagerar um pouco na dosagem do fertilizante, você pode queimar as raízes delicadas. Se aplicar pouco, a planta continua a sofrer com a deficiência. Começam a aparecer sinais característicos. As folhas inferiores ficam amarelas e morrem. Isso é falta de nitrogênio. As folhas adquirem uma tonalidade arroxeada.
Deficiência de fósforo. As bordas das folhas secam. É a carência de potássio. Você começa a procurar informações freneticamente, tentando salvar suas plantinhas e transformando os cuidados com as mudas em verdadeiros procedimentos de UTI. Mas tudo o que você precisava fazer era semear na hora certa, para que, no momento do transplante, a planta estivesse na fase ideal de desenvolvimento e tivesse acesso ao solo rico da horta. Outra grande ameaça que atinge as plântulas semeadas precocemente são as doenças. O microclima criado no parapeito da janela de um apartamento é bastante peculiar. De um lado, temos o ar seco vindo dos aquecedores. Do outro, o ar frio e as correntes de ar vindas da janela. Some a isso o amontoado de plantas que tentamos encaixar em um espaço restrito, juntamente com a falta de ventilação adequada. Este é o ambiente perfeito, o paraíso, para o desenvolvimento de fungos e doenças fúngicas. A mais perigosa e a mais comum é o temido pé preto, ou dumping off. Trata-se de um fungo que ataca a base da haste, logo na superfície do solo, na região do colo da planta. A haste fica mais fina nesse ponto, escurece e o caule acaba quebrando. A plântula tomba e morre. Depois de instalada, a doença não tem cura. O pé preto se espalha de forma extremamente rápida, especialmente em condições de excesso de rega e pouca luz. Os típicos problemas dos cultivos antecipados. É possível perder toda uma bandeja de sementes, literalmente, de um dia para o outro. E lá se vai, mais uma vez, o gasto de sementes, substrato, tempo e todo o seu esforço. E pensar que todo esse transtorno poderia ter sido evitado se tivéssemos simplesmente esperado por condições de crescimento mais favoráveis. Vamos conversar sobre aquilo que não conseguimos ver: o sistema radicular. Já mencionamos o problema do enovelamento das raízes, mas há outro aspecto importante. Uma planta que sofre com a falta de luz desde o início direciona todos os seus recursos para crescer para cima, esticando-se em busca da fonte luminosa. Consequentemente, o desenvolvimento da sua estrutura radicular é relegado para segundo plano. Ela se forma fraca, superficial e com pouquíssimos pelos absorventes. Visualmente, você pode notar apenas um caule longo e esticado. Mas é na hora do transplante que essa fraqueza se manifesta por completo. Uma muda com raízes subdesenvolvidas adapta-se muito mal ao novo local. Ela não consegue buscar água e nutrientes rapidamente no novo volume de substrato. Ela adoece por mais tempo, murcha facilmente sob o sol e exige atenção e rega constantes. Enquanto isso, uma plântula robusta e saudável, cultivada sob iluminação adequada, possui um sistema radicular potente e bem ramificado, que, logo após o transplante, começa ativamente a explorar o novo espaço. Uma planta assim quase nem percebe a mudança e imediatamente dispara no crescimento, ultrapassando facilmente a sua irmã, que se alongou. O estresse do transplante é uma fase inevitável na vida de qualquer muda, mas a intensidade desse estresse pode ser muito diferente. Para as mudas jovens, saudáveis e compactas, o transplante é quase indolor. No entanto, para aquela planta que já cresceu demais, exausta de uma vida longa num vaso pequeno, isto é uma provação dificílima. Imagine uma pessoa que viveu muito tempo num quarto pequeno e apertado, e que de repente foi solta num campo enorme, sob um sol escaldante e o vento. Para ela, isso seria um choque. O mesmo acontece com a planta. A sua folhagem, mimada e sem contato com o vento ou o sol direto, queima-se instantaneamente. O seu sistema radicular fraco não consegue fornecer água suficiente para a enorme massa aérea. A planta entra em choque, algo que pode durar uma semana, ou até mesmo 2. Durante todo esse tempo, ela não cresce, está apenas a lutar pela sobrevivência. Pode largar parte das folhas, botões e até mesmo os frutos em formação.
Este tempo perdido já não pode ser recuperado. E voltamos a ver como a nossa suposta vantagem de algumas semanas, obtida através da sementeira precoce, se transforma em atraso e problemas. Muitas culturas, principalmente pimentões e beringuelas, têm uma particularidade. Elas começam a formar botões florais e até a florescer, não apenas dependendo das condições ambientais, mas também ao atingir uma certa idade. Se você semeou essas plantas muito cedo, elas podem começar a florir ainda no seu parapeito, dentro de copinhos ou recipientes pequenos. À primeira vista, isso pode parecer um sucesso. Uau, já tenho flores. Mas, na verdade, isso é um sinal muito ruim. A planta está gastando as poucas energias que ela deveria direcionar para se adaptar e enraizar após o transplante, e as está usando para florescer e formar frutos. Ela simplesmente não terá recursos suficientes para dar conta de tudo ao mesmo tempo. Como resultado, essas primeiras flores e frutos jovens, na maioria das vezes, abortam e caem. E mesmo que o fruto se forme, ele vai drenar a energia de toda a planta, retardando o seu crescimento futuro. Agrônomos experientes recomendam remover ou podar as primeiras flores da muda para que ela possa, primeiramente, desenvolver uma estrutura mais robusta. Mas no caso de mudas que já cresceram demais, isso é apenas uma solução parcial. Você já perturbou o ciclo de vida natural dela, forçando a florir em condições inadequadas, e isso certamente afetará a sua colheita final. Vamos deixar de lado a agronomia por um minuto e falar apenas de economia. Semear cedo demais é, pura e simplesmente, um desperdício de recursos. Você compra sementes caras, substrato de qualidade, copinhos, bandejas, gasta seu tempo preparando, semeando, regando, fazendo o repique. E depois, grande parte das suas mudas morre devido ao tombamento, ou mal do pé preto. Estica-se até parecer um fio, ou simplesmente não resiste ao transplante. Qual é o resultado? Você acaba indo ao mercado e comprando mudas prontas de quem semeou no tempo certo e cultivou nas condições ideais. Ou seja, você fez o trabalho dobrado e gastou o dinheiro dobrado. Não seria melhor fazer tudo certo desde o início? Calcule quantos pacotes de sementes você jogou fora no ano passado. Quantos litros de substrato foram desperdiçados? Talvez essa simples conta seja o melhor argumento para adotar uma abordagem mais tardia e consciente para a semeadura. A jardinagem deve trazer alegria e colheita, e não frustração e custos desnecessários. E a paciência é um dos recursos mais valiosos do jardineiro. E ao contrário das sementes, é totalmente gratuita. Quase ninguém toca neste assunto, mas começar a semeadura muito cedo prejudica não só as plantas, mas também o próprio jardineiro. Estou falando do famoso burnout de jardinagem. Cuidar das mudas é um trabalho diário e repetitivo. Regar, afofar a terra, virar para pegar luz, checar se não há pragas ou doenças. Quando essa maratona se estende por 2 ou até 3 meses, ela deixa de ser um hobby prazeroso e vira uma rotina extenuante. Você se torna refém do seu parapeito da janela. Você não consegue viajar por uns dias porque não tem quem regue as mudinhas. Vive constantemente preocupado com a saúde delas. No momento do transplante, que deveria ser o auge da alegria, você já está exausto, espremido como um limão. O entusiasmo foi substituído pelo cansaço. E pensar que você podia ter começado um mês mais tarde. Imagine só. Você semeia em abril, e em apenas 1 mês e meio, suas mudas fortes e sadias estão prontas para a terra. Você está cheio de energia e não teve tempo de se esgotar cuidando delas. Esse período curto e eficiente traz muito mais satisfação do que aquela luta longa e estressante pela sobrevivência das sementes frágeis, que começou lá em fevereiro. Uma das principais armadilhas mentais em que caem os jardineiros mais impacientes é a ilusão de que estão a ganhar tempo. Parece lógico,
Se semear 3 semanas mais cedo, terá a colheita 3 semanas mais cedo. Mas, na prática, não é assim que a coisa resulta. Vamos imaginar uma corrida entre dois atletas. O primeiro arranca primeiro, mas não estava preparado. Mal dormiu, alimentou-se mal e calçava sapatos desconfortáveis. O segundo arranca mais tarde, mas está cheio de força, energia e a usar sapatilhas de corrida excelentes. Quem é que vai ganhar? A resposta é óbvia. O mesmo se passa com as suas plantas. Uma muda precoce, mas exausta, vai demorar muito tempo a adaptar-se, a recuperar e até a adoecer depois de ser transplantada. Ao mesmo tempo, o seu irmão mais novo, plantado no momento ideal, robusto e saudável, vai começar a desenvolver-se de imediato. E muito em breve, não só vai apanhar o primeiro, como o vai ultrapassar. Em suma, vai ter a colheita nas mesmas datas, ou até mais tarde, mas vai gastar muito mais energia e estresse para chegar lá. Lembre-se desta regra de ouro. A qualidade da muda é sempre mais importante do que a sua idade. É preferível ter uma muda robusta e bem desenvolvida de 45 dias, do que um distrófico de 70. Um erro tremendo de muitos jardineiros, especialmente os principiantes, é copiar cegamente a experiência de outros, sem considerar a sua própria localização. Vê um vídeo de um blogger do Krai de Krasnodar, onde ele semeia pimentos no final de janeiro, e decide fazer o mesmo, vivendo, por exemplo, na zona de Moscovo ou nos Urais. Este é o caminho direto para o fracasso. As zonas climáticas existem precisamente para que se compreenda a diferença nas condições meteorológicas. Nas regiões do sul, a primavera chega um mês ou mês e meio mais cedo, o solo aquece mais rapidamente e a ameaça de geadas desaparece logo em abril. Eles têm a oportunidade de transplantar as mudas cedo e obter uma colheita precoce. Mas na zona central ou na Sibéria, estes prazos são um disparate. As suas mudas vão crescer demasiado, vão definhar e, muito provavelmente, morrerão, sem nunca chegarem a ter as condições adequadas para serem plantadas. Oriente-se sempre pelo clima da sua região específica. Descubra a data da última geada possível na sua área e conte para trás o número de dias necessários para cultivar as mudas dessa cultura. Esta é a abordagem mais fiável e científica, aquela que o protegerá de erros fatais. Mesmo dentro da mesma horta, não se pode tratar todas as culturas da mesma maneira. Semear tomates, pepinos, couves e courgettes no mesmo dia é um erro crasso que demonstra um desconhecimento total da biologia das plantas. Cada cultura tem o seu próprio tempo de desenvolvimento da plântula. Por exemplo, para pimentos e berinjelas, devem passar de 60 a 80 dias, desde a germinação até a plantação no solo. Para os tomates, 50 a 60 dias. Já os pepinos, courgettes e abóboras precisam apenas de 25 a 30 dias. Se semear os pepinos ao mesmo tempo que os pimentos em fevereiro, em maio, quando for a altura de plantar, não terá plântulas, mas sim enormes ramificações, cheias de flores e até já com frutos em desenvolvimento, que simplesmente não sobreviverão ao transplante. Antes de começar a época, faça um planeamento. Liste as culturas que quer cultivar e determine o momento ideal para a sementeira de cada uma, com base nas suas necessidades e no clima da sua região. Um plano tão simples irá poupar-lhe muito tempo, sementes e chatices, e o mais importante, permitirá que cultive mudas de qualidade para cada tipo de vegetal. Muitas pessoas acreditam que a falta de luz no início da sementeira pode ser facilmente resolvida usando lâmpadas de cultivo. É verdade, a iluminação artificial ajuda, mas mesmo aqui, existem muitos desafios e senãos. Em primeiro lugar, as lâmpadas de cultivo de espectro completo e de boa qualidade são um investimento bastante caro. As lâmpadas mais baratas, aquelas que emitem aquela luz rosa ou roxa, muitas vezes não são eficazes
e apenas nos dão uma falsa sensação de controlo. Em segundo lugar, a iluminação suplementar tem que ser organizada corretamente. A lâmpada deve estar a uma altura específica das plantas e deve funcionar um número exato de horas por dia. Isto exige saber o que se está a fazer e um acompanhamento constante. Em terceiro lugar, nenhuma lâmpada, mesmo a mais dispendiosa, consegue substituir totalmente a luz natural do sol, que tem um espectro equilibrado e ideal. As plantas cultivadas apenas com luz artificial acabam muitas vezes por ficar mais débeis ou mais moles e têm maior dificuldade em adaptar-se ao exterior. Será que vale a pena criar todas estas complicações? Não será mais simples esperar que o dia fique suficientemente longo e usar a melhor lâmpada do mundo e a mais barata de todas, o nosso Sol? A aclimatação é uma fase obrigatória e crucial na preparação das mudas para o seu local definitivo. Este processo consiste em habituar as plantas, pouco a pouco, às condições externas, luz solar direta, vento e variações de temperatura. É aqui que está o ponto. Quanto mais velhas e maiores forem as suas mudas, mais difícil é aclimatá-las corretamente. Imagine uma planta robusta e compacta, com uns 20 centímetros de altura. É fácil levá-la para a varanda ou para a estufa. Ela não se intimida com o vento e as suas folhas não escaldam com tanta facilidade. Agora, imagine uma girafa estiolada, com meio metro de altura e um caule finíssimo. A mais leve rajada de vento pode parti-la. As suas folhas, apesar de grandes, são frágeis e queimam instantaneamente sob os primeiros raios de sol da primavera. A aclimatação de uma planta assim transforma-se numa verdadeira dor de cabeça. É preciso sombreá-la constantemente, protegê-la do vento e trazê-la para dentro de casa ao menor sinal de frio. Muitas vezes, durante este processo complexo, a planta acaba por perder mais do que ganhar, sofrendo queimaduras e danos mecânicos. Com mudas jovens e fortes, tudo é muito mais simples e rápido. Uma planta fraca e delicada é como uma pessoa com o sistema imunitário comprometido. Torna-se presa fácil para diversas doenças e pragas. E se no exterior, as plantas contam com inimigos naturais que controlam a população de pragas, dentro de casa, essa proteção não existe. Se as suas mudas forem atacadas por ácaros-aranha ou pulgões, eles vão começar a multiplicar-se a uma velocidade catastrófica. Isto é especialmente problemático para as sementeiras precoces, que passam muito tempo no ar seco do apartamento, um ambiente ideal para os ácaros. Quando der por si, todas as suas plantas estarão envoltas numa teia fina, com as folhas amarelas e secas. Lutar contra estas pragas em casa é extremamente difícil. A aplicação de inseticidas químicos em ambientes residenciais é perigosa, e os remédios caseiros, por sua vez, acabam por não ser eficazes o suficiente. No final, o risco é perder todas as mudas que tanto se esforçou para cuidar durante meses. Uma planta saudável e robusta, cultivada no tempo certo, tem muito mais hipóteses de resistir aos ataques das pragas. Existe um erro puramente psicológico que podemos chamar de síndrome do vizinho. Você está em casa, tranquilamente planejando o seu plantio para abril, e de repente, nas redes sociais ou no grupo de jardinagem, aparecem fotos. Alguém já tem pimentas germinadas, os tomates do outro já estão na altura do joelho. É aí que aquele bichinho da dúvida começa a incomodar. Será que estou atrasado? Todo mundo já plantou e eu aqui parado. Esse medo de ficar para trás ou de perder o timing leva muitas pessoas a agir por impulso e semear muito antes da hora, ignorando a lógica e as boas práticas agronômicas. Mas grave isto: a jardinagem não é uma competição. O seu vizinho pode ter uma estufa aquecida, lâmpadas de crescimento de alta potência, ou ele simplesmente mora 300 quilômetros mais ao sul. Você não conhece todas as condições dele. O seu foco não deve ser nos outros, mas nas suas próprias condições.
no seu clima, nas suas possibilidades e no seu bom senso. O seu objetivo principal não é ultrapassar o vizinho na data do plantio, mas sim garantir uma colheita farta e saudável. E para isso, um cálculo frio é muito mais útil do que o calor da cabeça e o pânico. Vamos falar sobre a falsa economia, aquela mentalidade de semeio muito e algo há de vingar. Levados pela febre da sementeira, muitos jardineiros enchem todos os recipientes disponíveis de sementes. O raciocínio é o seguinte: se eu semear 100 sementes, metade não germina, metade das que germinam morre, mas ao menos 10 arbustos fortes eu garanto que terei. Esta é uma abordagem completamente errada que resulta num enorme desperdício de esforço e num resultado lastimável. Em vez de cultivar 20 ou 30 plantas saudáveis e robustas, fáceis de cuidar, acaba com uma centena de plântulas frágeis a competir umas com as outras por luz, água e nutrientes. Crescem apertadas, estiolam-se, ou seja, alongam-se, e ficam doentes. Falta-lhe espaço para as transplantar. Falta-lhe força e, claro, tempo para cuidar adequadamente de tanta planta. No final, consegue sim uma dúzia de sobreviventes. Mas que tipo de plantas são estas? São os veteranos mais exaustos da luta pela sobrevivência, e não as atletas de elite prontas para bater recordes de colheita. É muito mais eficaz semear metade da quantidade de sementes, no momento certo, mas garantindo-lhes condições ideais. O resultado irá surpreendê-lo. Não terá 10, mas sim 20 plantas fortes que, no total, lhe darão uma colheita muito maior. A 20ª e última razão, que muitos jardineiros acabam por ignorar, é a falta de preparação do solo na horta. Imagine que conseguiu, por milagre, cultivar mudas robustas até ao início de maio. Elas estão prontas para o transplante, as raízes imploram para ir para o solo. Mas o que as espera no canteiro? Espera-as uma terra fria, compacta, que mal acordou do sono de inverno. A temperatura do solo, a uma profundidade de 10 a 15 centímetros, pode estar apenas entre 8 e 10 graus Celsius. Para o sistema radicular de culturas que gostam de calor, como tomates ou pimentos, isto é um verdadeiro banho gelado. Ao serem colocadas nestas condições, as raízes entram em choque, estagnam e deixam de conseguir absorver água e nutrientes. A planta sofre um choque severíssimo e o seu crescimento é interrompido. As folhas podem até ficar azuladas, um sintoma de carência de fósforo. E esta carência não é causada pela falta de fósforo no solo, mas sim porque as raízes simplesmente não conseguem absorvê-lo eficazmente quando estão frias. Contudo, as mudas que são plantadas 2 ou 3 semanas mais tarde encontram condições totalmente diferentes. Solo quente, solto, cheio de micro-organismos benéficos, terra verdadeiramente viva. Este tipo de solo é como um anfitrião acolhedor que recebe imediatamente os seus novos residentes, e as plantas retribuem essa hospitalidade com gratidão, apresentando um arranque poderoso e um crescimento acelerado. Portanto, analisamos nada menos que 20 razões importantes pelas quais apressar a semeadura não é apenas inútil, mas sim destrutivo para a sua futura colheita. Como viram, a vontade de enganar a natureza e acelerar a primavera leva ao resultado oposto: mudas fracas e doentes, desperdício de dinheiro e esforço, e no fim das contas, muita frustração. O principal segredo de um jardineiro de sucesso não é a pressa, mas sim a paciência e a compreensão das leis da natureza. Lembre-se que uma muda robusta e saudável, mesmo que mais jovem, plantada na terra aquecida no momento ideal, sempre alcançará e ultrapassará sua vizinha estiolada e sofrida, que foi plantada cedo demais. Não se compare aos vizinhos. Confie no seu calendário e no seu bom senso. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Espero que tenha sido útil e que o proteja de erros frustrantes nesta temporada.
Se sim, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. E agora, uma pergunta para vocês. Quando é que costumam começar a semear as sementes para as mudas? Contem-nos nos comentários. Vocês já cometeram o erro de plantar muito cedo. E qual foi o resultado? Vamos compartilhar experiências. Isso é muito valioso. Desejo-lhes boa sorte e colheitas fartas.